O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Enquanto Jesus pregava, anunciava o reino, falava daquilo a qual o Pai lhe pedia a falar, os mestres da lei, homens conhecedores, não somente homens, os teólogos do seu tempo, mas aqueles que detinham o conhecimento daquele tempo, atribuíram a Jesus que ele estava agindo em nome de Satanás. O próprio Jesus falava e eles viam em Jesus Satanás. Eles não viam em Jesus a presença de Deus, pelo contrário, Satanás. Ainda muitos hoje não conseguem ver a palavra de Cristo como palavra divina de Deus. E essa palavra de Cristo continua hoje sendo traduzida e levada pelo depósito próprio da fé, pela própria igreja. Quantos ainda hoje acham que a igreja está em nome de Satanás? Quantos que dizem que o Papa é a besta do Apocalipse? E ele vai ser realmente o filho do demônio que vai governar e que está governando. Ainda hoje, as pessoas não conseguem discernir
aquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus. Como é que podem achar que Jesus agia em nome de Satanás? Meus irmãos, temos então, para tentar nos ajudar a entender, eu tenho que saber quem é Satanás e quem é Deus, quem é Jesus. Porque se naquele tempo se confunde, podem até mesmo hoje continuar esta confusão. Quem é Satanás? Satanás, Lúcifer, o grande anjo, talvez aquele que mais próximo de Deus era e estava, quando tudo foi feito. Estava também ele no jardim do Éden, e houve a sua queda, o seu afastamento de Deus. É difícil precisar por que Lúcifer se afastou de Deus. Aqui é a origem do mal. A origem do mal está aqui, em Lúcifer. Por que houve esta queda? É difícil, não é fácil entrar. Mas não será o nosso objetivo aqui hoje. Lúcifer, depois da sua queda, ele quer então acabar com tudo que é de Deus. E de modo especial vai atacar a obra-prima de Deus. O homem, o ser humano, o homem e a mulher. O ser humano são realmente obras desejadas por Deus. Estavam eles no paraíso, lá, tudo criado, Adão e Eva, né? Na praia de nudismo, mas não sabia que estava na praia de nudismo. Estava lá, tranquilo, para lá e para cá, ele e Eva. Podiam tudo, tudo. Só uma coisa Deus lhe pediu: não se aproxime daquela árvore. Só uma coisa. Mas o proibido é mais gostoso, né, gente? Falou que não pode, já aguça, dá vontade. E aqui entra a figura de Satanás, de Lúcifer, disfarçado aqui pela figura da serpente. Ele chega e seduz Eva. Na verdade, Eva diz que ela foi enganada. A serpente me enganou. Aqui já começa a perceber qual a missão de Satanás. Satanás é aquele que engana. Como é que eu posso então achar? Eu acredito que Jesus engana a gente? Será que as palavras de Cristo são engano? Estão nos ludibriando? Essas palavras não são verdadeiras? Satanás então vai dizer: que isso, menina? Não, ele disse que não podia comer. Que isto? O que ele faz? Qual a tentação? Ele disse isso porque se você comer deste fruto, você será como ele, como deuses. E ali então, Eva, seduzida, aproxima do fruto proibido. Se era maçã, se não era, não importa, isso não está na Bíblia não, tá? Mas ali Eva se aproxima. Por que aquela árvore estava lá, gente? Não podia ela não estar lá? Por que Deus, então, depois da queda, simplesmente perdoou? Onde está a misericórdia divina? Se Ele ama tanto, por que Deus não deu perdão a Adão e Eva? Que crueldade de Deus de expulsar Adão e Eva do paraíso por causa de uma frutinha. No bom sentido, né? Por causa de uma frutinha vai ser expulso do paraíso? Que Deus carrasco, sem amor, sem misericórdia. Olha Satanás, olha a mente, vai semeando em nós, vai colocando em nós a dúvida, vai nos enganando acerca de quem é Deus. Por isso os fariseus, os mestres da lei, estavam também influenciados pela mesma serpente, dizendo: Jesus fala em nome de Satanás. Era a serpente dizendo: como é que pode ele falar tudo isso? Em que autoridade lhe foi dada? E a serpente começa a enganar. Assim como enganou Adão e Eva, continua enganando o ser humano até hoje. Porque é missão e papel de Satanás, da serpente, enganar, ludibriar o ser humano.
Voltemos à árvore que estava lá. Depois então que comeram do fruto proibido, Deus vai passear no jardim e chama Adão. Adão, onde estás? Adão escondido. Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Aonde? Me escondi. Por quê? Porque eu estou nu. E quem te disse que você está nu? Por acaso comeu do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal? Por quê, Adão? Por quê? Ah, foi ela, a mulher que você me deu. Eva, por quê? A serpente me seduziu, me enganou. Primeira consequência do pecado: fugir de Deus, se esconder. Quem peca, foge de Deus, tem vergonha, se esconde, não vem à igreja, não participa, não se acha digno. Segunda consequência do pecado: sempre se justifica. Foi ele, foi ela. É porque você não sabe o marido que eu tenho em casa, padre. E aí vai no confessionário se confessar. Quais os pecados? Ah, padre, eu pequei, eu fiz isso. Mas eu fiz isso por causa disso. Então, sempre começa a se justificar. É o mal nosso. A gente não reconhece a nossa fraqueza. Desde aquele dia, então, meus irmãos, Deus, na sua misericórdia, expulsou o homem do paraíso. Mas como? Como é que pode ser misericórdia expulsando alguém? Dois santos vão nos ajudar a entender isto: Santo Agostinho e Santo Irineu. Santo Agostinho, ao interpretar esse texto, vai dizer: a palavra expulsar no original não significa expulsar, mas significa deixar ir. Deus, depois que comeram do fruto, deixou o homem ir. Deixou-os ir pela sua escolha. Lembra daquela passagem do filho pródigo? Que o pai, o mais jovem, pediu a parte da herança e o pai deixou ele ir? A mesma coisa. Deus não expulsou, Deus deixou ir. Segundo detalhe: Deus deixou ir por quê? Por causa da sua misericórdia. Vai dizer Santo Irineu. Diz ele: se o homem permanecesse no paraíso, depois de ter comido o fruto, ele poderia se acostumar e ficar eternamente com aquele pecado em si, a sua desobediência. Vai dizer Santo Irineu: era preciso que o homem fosse então enviado para a terra e ali pudesse fazer a experiência da morte, e ao morrer, morreria também o pecado e Deus iria salvá-lo, ressuscitá-lo, trazê-lo à vida. Amados, a serpente quer nos enganar de todos os sentidos contrários, mostrando a imagem de Deus errado. A serpente está aí para nos enganar o tempo todo. A minha tese de mestrado, eu fiz sobre Santo Agostinho, e já falei para vocês várias vezes sobre isso, né? E embasado numa obra de um grande autor português falecido, José Saramago. E José Saramago, antes de morrer, sua última obra foi justamente a obra chamada Caim. Ele é ateu convicto, morreu ateu convicto, e ele dizia isto: que Deus é esse que é mau, esse Deus imaginário dos cristãos, que expulsa esta ideia negativa, que desconstrói a imagem divina, é função de Satanás, de nos enganar. Quando então Deus permite que o homem vá embora, é por amor, sempre, sempre. Deus é amor, Deus não engana. Mesmo depois, quando o homem pecou, comeu do fruto, Deus não abandonou, Deus foi atrás. Adão havia se escondido e Deus foi atrás de Adão. Deus não abandonou, Deus não abandona. A serpente sim, o mal sim, ele te seduz, e depois que você é seduzido, ele fala: você não merece, você caiu, você não presta.
Começa o sentimento de culpa dentro de você, semeado, e te coloca cada vez mais para baixo. Você não pode ir para a igreja. Para que você ir para a igreja? Você pecou, você não é digno, você não pode comungar, você não pode aproximar. Então você fica, para que conversar com o padre? O padre é uma pessoa comum como qualquer, ele tem pecado, olha o pecado dele. Ele é igual a todo mundo. Essa igreja é falida, olha a igreja ultrapassada, olha os preceitos dessa igreja, o que importa é a novidade, eles estão ultrapassados, deixam eles. E assim vai nos enganando, e quando a gente percebe, estamos distantes de Deus. E não conseguimos perceber que Deus tem vindo nos salvar, vindo ao nosso encontro. E Deus pergunta: Adão, onde estás? João, onde estás? Maria, onde estás? E nós estamos longe. Quando Jesus entra na terra e vem para poder salvar o ser humano, fala de amor, Satanás entra no coração dos mestres da lei e diz: ele não é filho de Deus. Não ouve ele está dividindo, ele está diminuindo o seu poder, ele não vem de Deus. Os mestres da lei, imbuídos por essa serpente, vai dizer: é Satanás que fala em nome dele. Nessa hora, imagino Jesus, de raiva não, né? Porque não pode ter raiva, né? Jesus é manso, né? Como você ousa dizer que é Satanás? Se eu fosse Satanás, então eu estaria expulsando, dividindo todo o reino de Satanás. Olha, eu perdoo vocês por tudo, mas pecar contra o Espírito de Deus, isso não tem perdão. O que é pecar contra o Espírito Santo? A leitura nos ensina a dizer isto, a explicar, que é difícil, né, um pouco. Diz aqui na leitura dizendo: Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. O que é pecar contra o Espírito Santo? É, portanto, atribuir aquilo que é divino, que é de Deus, atribuir ao mal. É não reconhecer a infinita misericórdia, o amor de Deus que vem ao nosso encontro, que nos deixa ir por amor para nos salvar. E ali eu dizer que aquilo ali não é de Deus, é do mal. É atribuir aquilo que é divino. Deus moveu céus e terra para salvar o homem. Veio até o encontro, fez milagres, sinais, cura, salvou o ser humano. E a própria criatura vai dizer: quem agiu nele foi Satanás, foi o mal, que ele não queria realmente o nosso bem. É não reconhecer, não é somente não reconhecer o poder de Deus, mas é atribuir esse poder de Deus a outro que não a Ele. Tem muita gente que bate no peito: tudo que fiz fui eu que conquistei. Já está pecando, porque está negando a ação divina. Mas quando ele diz que ele conseguiu por esforço dele, e que não reconhece o poder de Deus nele, e aquilo que ele tem, ele atribui a outro, está pecando contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Não tem perdão. Mas poxa, mas Deus não é misericórdia? Então tem um limite no poder de Deus? Satanás, tudo pode ser perdoado desde que aconteça e tenha arrependimento. Quem peca contra o Espírito Santo, é difícil pecar contra o Espírito Santo, não é fácil não, tá? Quem está se esforçando aí, vai que você consegue, é difícil. Pecar contra o Espírito Santo não é só não reconhecê-lo como Deus, é colocar tudo o que ele fez, a ação dele, a outro, de modo especial a Satanás e até mesmo a si próprio. Isso está pecando contra o Espírito Santo. E é isso que o Senhor vem dizer contra. Então não é fácil pecar contra o Espírito. Devemos nos esforçar, portanto, a viver a Tua palavra. E a última parte do Evangelho, depois disso tudo, aparece lá a mãe de Jesus e os irmãos dele. Bom, abre parênteses, os irmãos de Jesus, mais uma vez, não são irmãos biológicos. Todos eles na Bíblia se sabem quem são as suas mães. Fecha parênteses.
Ali estava a mãe e os irmãos. E disseram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que ele diz? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que falam a vontade de Deus. Opa, voltamos a Adão e Eva. Adão e Eva não fez a vontade de Deus. Deus pediu que eles não se aproximassem do fruto e comeram. Agora a gente volta para Jesus dizendo que todo aquele que fizer a vontade de Deus se torna irmão dele, portanto volta ao paraíso. Deus vem ao nosso encontro para nos salvar. Deus não abandona o ser humano. Assim como a Eva e Adão desobedeceram, temos aqui o novo Adão Jesus, a nova Eva Maria, profundamente obedientes ao Pai. E todos aqueles que passam a obedecer à vontade de Deus, voltam ao paraíso. E quem não obedece à vontade de Deus, está sendo ludibriado por Satanás, pela serpente. E nossa sociedade hoje, meus irmãos, nossa cultura, está sendo seduzida. Não é mais pecado não, gente. Nada é pecado. Para que é pecado? Isso é coisa passada. Isso é coisa da igreja ultrapassada. Está tudo velho, caduco. Vamos, a modernidade é outra coisa. Temos que nos abrir a nossa consciência, abrir a nossa mente. Deixa as mensagens. A igreja católica, o cristianismo está ficando para trás. Nós temos que evoluir, buscar cada vez mais ser como Deus, assumir o lugar de Deus. Satanás está aí nos ludibriando, nos enganando. Estamos sendo enganados e deixando ser enganados pelas nossas mídias, pelas nossas meios de comunicação, nossa cultura brasileira, na política, economia, na nossa sociocultura, em todos os sentidos. Estamos sendo ludibriados, enganados. Meus irmãos, a maior arma de Satanás, a maior arma da serpente, é convencer que ela não existe. Essa é a maior mentira que ela tem e conquista enorme milhares de pessoas. Se ela conseguiu entrar no paraíso, não vai entrar na sua vida, criatura. Se ela conseguiu entrar no lugar mais sagrado onde Deus fez, ela consegue tudo, a serpente está. Lógico, nós que somos tementes a Deus, temos muito mais poder do que essa serpente, não devemos ficar com medo, mas Deus não nos engana, as palavras de Cristo não são mentirosas. Se eu não as observo, porque estou observando a minha palavra ou a da serpente, as palavras dele me levam de volta ao paraíso. Ou você prefere viver no inferno? Ou você prefere viver longe de Deus? A palavra de Cristo que está na igreja, sendo traduzida para o dia de hoje, continua atual. E o mundo insiste em denegrir a igreja, denegrir os homens religiosos, querem denegrir, ocupar cada vez mais. A ciência não vê a hora de assumir o seu lugar e poder governar o ser humano como um todo. Nada contra a ciência é uma graça divina. Mas quando não bem alimentada, é seduzida por Satanás. A juventude está sendo seduzida por Satanás. Uma juventude frágil, fraca, não pode tocar uma musiquinha que está indo atrás, já balança o rabinho e vai atrás. Não tem às vezes o seu caráter sendo seduzida, levada. As nossas casas estão sendo invadidas. Nossos telefones, smartphones, cada vez mais, nos tomando nosso tempo. Estamos sendo enganados, achando que estamos sendo melhores. Às vezes nós somos piores do que a Idade Média. Satanás continua a enganar-nos, meus irmãos. E nós vamos achando que a palavra de Cristo, olha, podemos estar pecando contra o Espírito. Portanto, quem obedece à vontade, é difícil obedecer à vontade de Deus? Não é fácil, é difícil. Mas são essas palavras, somente essas, que falam. Quais são as palavras de Cristo? Amor, perdão, renúncia.
São essas palavras. E hoje vive o quê? Que nada. O melhor é não poder, é liberdade, liberdade, eu sou livre. O que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade, eu falo sempre para vocês, liberdade não é poder fazer o que quiser. Livre é a pessoa que tem o controle de si. Se eu tenho vontade e consigo dizer não, eu sou livre. Se eu tenho vontade e não consigo resistir, eu não sou livre. Liberdade não é isso que se prega. Até no céu, que era a liberdade plena, havia um não coma, não se aproxima. O não é necessário na liberdade, o não é necessário numa sociedade livre. O dizer não, o limite, ele é importante. E os demônios, a serpente, que isso? Você tudo pode, deu vontade, faça, a qualquer hora, à vontade, deixa. A serpente, meus irmãos. Cuidado, Adão, Eva. E por fim, alguns perguntam, se Deus realmente existisse, onde é que Ele está? Por que essa pobreza toda? Por que Ele não se manifesta? Onde é que Ele está? Essa violência toda, gente passando fome, onde é que está Deus? A pergunta não é onde é que está Deus, mas onde é que está o homem? Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Não é Deus que foge do ser humano, meus irmãos. A serpente quer nos ensinar isto. Deus, Ele vai até o inferno atrás do ser humano. Mas é o homem que continua no tempo de hoje fugindo dele. Onde você está? Buscando viver a vontade de Deus? Ou vivendo a sua liberdade independente? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.